primeiro texto a gente vai ver em Lucas 17, de 11 ao 18. Se você puder. Se já achou na sua Bíblia, pode ficar em pé. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Pode sentar. Nós queremos chamar a irmã Narzira aqui na frente. Ela só vai ficar olhando para vocês. Enquanto ela chega aqui, igreja, a última Santa Ceia do ano é dia 8/12. Não perca, muito importante. Última Santa Ceia do ano. Irmã, você vai olhar para a igreja, não é para mim não. É para a igreja mesmo, você vai ficar olhando para a igreja, viu? Essa irmã está aqui porque ela completou 80 anos. É 80, filha? Não é não? 79? Então, tudo bem, joguei um ano a mais. E seus filhos, toda a família se reuniu para agradecer a Deus pelos seus 80 anos. Deixa gravado 80, ela está gravando, os meninos vão ver lá no Rio. É 80 menos 1. Foi uma festa, foi uma alegria, foi algo fantástico. E na segunda-feira, um dos filhos de todos que estavam presentes foi embora com a sua esposa, sua filha, seu filho. Segunda-feira, dia 20. E antes deles chegarem no Rio de Janeiro, o carro tombou, deu 3 cambotas, acabou. E dos 4, 2 foram tremendamente prejudicados. A esposa, Janaína, e um filho, Mateus. O Robson não teve nada, a outra filha não teve nada. E esse processo, de 20 de outubro para cá, tem muita dor, muito sofrimento, muita lágrima, muita oração. E sem entrar em detalhes das cirurgias, ela está aqui hoje, agradecendo a Deus, porque amanhã, exatamente amanhã, depois de mais de 40 dias nesse hospital, na estrada, eles estão voltando para casa. A família está voltando para casa. Pós-cirurgia, recuperando em casa. E nós somos gratos a Deus porque o estado que o carro ficou, a vida deles é um milagre. E a gente precisa testemunhar que Deus continua fazendo milagre. Vamos orar pela Narzira. Estenda suas mãos mesmo aí assentado. Pai, muito obrigado pelo grande milagre que o Senhor fez na vida dessa mulher.
na vida do Robson e sua família. Obrigado pelas orações, Pai, que chegou até o Senhor e o Senhor ouviu e o Senhor atendeu. Em nome de Jesus, amém. Pode voltar, filho. Nós falamos alguns minutos atrás onde nasce a gratidão. E se a gente procurar ver um pouquinho na história, foi aproximadamente no ano de 1629 que um grupo de 400 homens, chamados de puritanos, embarcaram em um navio e viajaram em busca de um novo mundo na América. Eles fretaram o navio, venderam todos os seus bens, juntou-se com suas famílias e partiram rumo à América para fundar uma colônia a que chamariam Nova Inglaterra. Ao recolherem pela primeira vez fruto da terra que cultivaram, os puritanos e as suas famílias, juntamente com seus primeiros habitantes daquela terra que moravam, promoveram uma cerimônia que é conhecida até hoje como o Dia de Ações de Graça, que ainda hoje se repete em todos os anos nos Estados Unidos. O objetivo era encontrar um lugar em que pudesse viver em liberdade, mas segundo a ética do Evangelho e firmados em um compromisso com a palavra de Deus. Os primeiros pioneiros puritanos morreram devorados por lobos. O Dia de Ação de Graça era inicialmente uma manifestação do reconhecimento público de que tudo o que eles receberam vinha de Deus e que deveriam ser gratos a Deus. Atenção, a história dos puritanos nos chama a atenção nessa noite. Eles poderiam ter criado um dia para lembrar os que haviam sido mortos, devorados pelos lobos. Lembrar o sofrimento que enfrentaram para chegar aos Estados Unidos. Eles podiam estabelecer um dia de dor, um dia de sofrimento. Mas em vez de exaltar os seus mártires ou as dificuldades que eles enfrentaram, eles criaram um dia para expressar sua gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, auxílio ou favor. Agora voltemos à narrativa do texto contextualizado da história que acabamos de ler. De caminho de Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai ao sacerdote. Aconteceu que eles, indo, foram purificados.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glórias, senão um estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que nós aprendemos aqui, trouxemos a Narzir aqui para agradecer a Deus, porque a gratidão nasce primeiro nos olhos. Quando eu contemplo o que Deus fez na minha vida, quando você contempla o que Deus fez na sua vida, quando um deles viu que estava curado, ele toma uma decisão, ele volta louvando a Deus em alta voz. Ele viu o milagre de Deus, ele viu a graça de Deus, ele viu a intervenção de Deus. Será que nós conseguimos, com os olhos físicos que Deus nos deu, estarmos vendo a graça de Deus de nos ter dado o privilégio de estarmos na casa do Senhor? Fomos convidados por alguém um dia chegou até nós e nos ofereceu o plano da salvação. Foi tão bom na vida dele ou na vida dela, que ela quis compartilhar, trazer para nós essa grande graça. Então este ele viu a cura, e a gente aprende com ele que a cura começa pelos olhos. É nossos olhos que vai ver o que vamos fazer diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Começa pelos nossos olhos. É a nossa visão física que vai nos mostrar como enxergar, como enfrentar as dificuldades. E nós ainda vemos nesse texto que quando ele viu a cura, a gente percebe que começou pelos olhos, e depois a gratidão vem pelos pés, porque foi exatamente os pés dele que levou ele de volta. Aonde? Ao Senhor. Então, quando nós somos gratos, nós caminhamos para testemunhar aquilo que fizeram por nós. Então essa gratidão, ela vai nascer através da nossa atitude, dos nossos pés. Nós vamos caminhar e nós iremos ao encontro daquele que precisa de uma palavra, daquela pessoa que procura pedir ajuda, pedir uma oração, um conselho diante dos momentos difíceis. Ela vai precisar de um socorro, e ela vai com certeza encontrar em nós uma palavra de esperança para o seu coração. Nós precisamos entender que essa gratidão dificilmente retorna
para agradecer. Muitas pessoas pedem solução, pedem uma bênção, pedem uma oração, busca socorro, e depois que ela alcançou o emprego, que ela alcançou aquela bênção que ela precisava, ela esquece de ser grata, de agradecer aquelas mesmas pessoas que oraram de madrugada, alguns até jejuaram, ou outro tipo de sacrifício em prol daquela vitória, daquela resposta. Por isso é tão importante começar pelo ver. Por isso é tão importante a sua caminhada, ou você andar em direção à gratidão. Nós reconhecermos se estamos finalizando 2024, é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus que o Senhor nos trouxe até aqui. Lembrando de graça, lembrando de misericórdia, eu me lembrei do Marquinhos que está aqui presente, não porque ele está presente, mas porque tem a ver com a mensagem. Nós estávamos desesperados porque tinha um grupo grande que trabalhava lá na Uniaves, depois caiu tanto, tinha 5 pessoas. E a gente começou a orar, clamar, divulgar, convidar a pessoa, porque tem um emprego com carteira assinada e alguns benefícios tão bons. E resumindo, hoje eles estão em 13 funcionários, para quem estava em 5. Gratidão, porque alguém tomou a decisão de andar, de ir até outras pessoas, de convidar outras pessoas, de falar da proposta e deixar a pessoa decidir se ela quer ir ou não. Mas Deus abriu as portas e saiu de 5 para 13. Já é um número bom. Estou falando de Calçado, que trabalha lá em Castelo. Então nós precisamos entender que a gratidão, ela precisa ser compartilhada. Lá em 1 Samuel, diz o texto, que ela foi tão grata a Deus por ter tirado dela a esterilidade, que ela ofereceu o seu filho ao Senhor, Samuel. E ela disse ao marido: assim que ele desmamar, eu entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim Ana fez. Então a gratidão começa nos olhos, a gratidão anda nos pés, atitude. A gratidão, ela nasce na alma. Como assim? Ele voltou, um dos 10, dando glórias a Deus em voz alta. Ele estava com a alma grata pelo grande milagre que Deus tinha feito na vida dele. Ele expressava com alegria aquilo que Deus fez na vida dele. E a gratidão nasce no coração. Ele chegou perto de Jesus, dobrou o joelho e adorou. A conclusão disso, para você guardar no seu coração: troque o seu lamento
por adoração. Saia da reclamação, da murmuração, da crítica e adore ao Senhor, independente das circunstâncias. Se você tem oportunidade de participar de grupos pequenos, aqui tem pessoas como o Rodrigo, que mora na roça, eu dou estudo para ele. O senhor José lá também eu dou, que mora acima de São Benedito, mora longe, já fui na casa dele, e ele está aqui no culto, sempre aos domingos ele vem, ele, a dona irmã Neuza. Mas você que mora aqui dentro, esse estudo vai estar detalhado nos grupos pequenos essa semana. Pode permanecer sentado. Salmo 19, por favor. Coloca aí. Eu vou ler, como eu disse, duas partes. Vou falar algumas coisas dentro do tempo. Se você tem sua Bíblia, abra no Salmo 19. Vocês entenderam sobre a gratidão? Ficou alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Começa pelos olhos, caminha pelo pé. A gente quer falar um pouquinho das expressões e da linguagem de Deus. E não poderíamos entrar falando sem ler o texto sagrado. Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, né? O sol, ele percorre o caminho, ele principia de uma extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso, nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos eles igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa, aquilo que falamos lá de Apocalipse. A grande recompensa, guarda isso. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que me são ocultas. Também do soberbo guarda o teu servo, que ele não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então sereis irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Deus falou conosco agora mesmo sobre gratidão. A linguagem de Deus, a existência, ao render-se a Deus, a Bíblia começa dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. A expressão de Deus notada nesse salmo nos mostra claramente
a expressão que emana da revelação natural e a expressão que emana da revelação escrita. Nós precisamos entender: os céus proclamam a glória de Deus. A palavra proclamar, ela é cheia de um rico significado. Ela significa prorromper de uma fonte, de uma cascata, jogando águas abundantes. Quando olhamos para o céu, há uma comunicação que jorra das alturas, numa singular beleza esplêndida. Como é esta revelação natural? Essa revelação natural é clara. O versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Cabe a nós que acabamos de receber uma palavra, vendo que ele estava curado, ele voltou com gratidão. Cabe a nós entender e termos a capacidade de entender que você e eu fomos criados para olharmos para o céu, erguermos os olhos, ver a mão de Deus, ver o esplendor de Deus na lua, no sol, nas estrelas, nas flores, em toda a criação. Nós podemos ver a mão de Deus. Nós estávamos numa terra seca, estava difícil, estávamos em dias terríveis, sem chuva. Olha a voz de Deus e a glória de Deus. Deus decide. Acredito que muitos de nós estávamos orando por chuva, e Ele mudou toda a paisagem. A paisagem está linda, verdejante, os animais estão bem, o pasto está bom. Tudo isso para a glória de Deus. Quando nós olhamos a expressão da excelência da palavra de Deus, nós entendemos a revelação constante. Qual que é a revelação constante? Um dia discurso, outro dia. Uma noite revela o conhecimento a outra noite. Deus está sempre mostrando, não é igual, é diferente. Nós talvez, se não prestarmos atenção, por correria, podemos achar que está igual, mas não está igual. Deus está trabalhando de forma diferente todos os dias. Cada dia é um dia singular, cada dia é uma oportunidade, cada dia faz parte da história. E nós precisamos entender que toda essa variação, esse amanhecer, esse colorido, esse entardecer majestoso, não é igual. Deus revela-se em cada entardecer, em cada amanhecer. Deus mantém constante aquilo que Ele fez para a sua glória e compartilha conosco dessa sua glória. É interessante nós vermos que no versículo 3 ele diz que não há linguagem, não há palavra, mas Deus está no controle, está cuidando, está expressando a sua glória.
E foi exatamente isso que aquele único leproso conseguiu ver. Os outros 9 não conseguiram ver, não conseguiram enxergar a gratidão de Deus por aquilo que Deus tinha feito na vida dos 10. Nós precisamos entender que a revelação de Deus, ela é universal, ela é majestosa, e a gente vai vendo os fatos acontecer, as coisas caminharem, mas Ele em nenhum momento perde o controle de bilhões de estrelas, bilhões de tudo aquilo que Ele criou. Ele tem o controle de todas elas e conhece o nome de cada uma delas. Esse é o meu, é o seu Deus, e é o Deus daquele samaritano que aceitou Jesus. Esse nosso Deus majestoso, Ele deixa as suas digitais. O Criador tem as suas digitais em tudo que Ele criou. E se você vai ver, hoje a gente tem a rede social, facilita muito. A Antártica, você vai ver aqueles ursos polar, sabe, cada coisa tão linda que Deus criou para eles viver lá no meio daquela geladeira. Foi Deus que criou. E eles vivem lá bem. Se eles vivessem aqui, eles morreriam de imediato. Não suportariam o calor, o clima natural nosso. Mas o Deus que os criou ali, é impossível que Ele não saiba alimentar cada um deles, cuidar de cada um deles. Então a primeira expressão que emana da revelação de Deus é a natural. A segunda expressão que emana da palavra de Deus é a escrita. E na escrita ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor restaura a alma. Por que nós estamos aqui? Independente dos embates que nós temos lá fora, independente das guerras que nós temos lá fora, independente das dificuldades que nós temos lá fora, a palavra de Deus é perfeita. Ela restaura a nossa alma e ela faz nós caminhar, ela faz nós direcionar, ela faz nós acreditar. Está difícil, mas vai mudar. Está difícil, mas Deus vai fazer. Está difícil, mas Deus é o Deus do impossível. Temos momento de queda? Temos. Temos momento de fraqueza? Temos. Temos momento que não sabemos o que fazer? Temos. Mas como Josafá, nossos olhos estão postos em Ti, Pai. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos mudar esse nosso coração endurecido, essa frieza da fé, essa mente. Eu estou dentro do culto, mas estou viajando, não estou prestando atenção no que o pastor está falando. Não tem isso? Tem gente viajando aqui dentro, pode ter certeza disso. Mas é só Deus para mudar um coração desse. Não é pastor, não é pai e mãe. A viagem é sua. É você que recebe a palavra de Deus perfeita ou não recebe. É você que planta e colhe. Ninguém vai plantar o que não colheu. Nós colhemos aquilo que nós estamos interessados. Só que a nossa alma é eterna. Deus está preocupado com a sua eternidade. Uma irmã da Maranata,
mandou um negócio para mim tremendo. E eu achei muito lindo. Do Instagram. Comprovadamente, Cazuza morreu salvo. E quem falou isso é uma referência nacional. O pastor que falou num podcast, né? Que chama isso. O que eu quero dizer para você que eu achei tremendo? Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: você tem jeito. Porque às vezes você acha que você não tem jeito. Você está condenado. Para você não tem solução. Ei, se Deus salvou o Cazuza, que jogava um trago de maconha e falava: recebe aí Jesus, então Ele pode salvar você. Ele pode me salvar. Deus é Deus tremendo. Deus é Deus fantástico. E isso encheu meu coração. Porque nessas crises que eu tenho vivido com relação à igreja, número de pessoas, tudo mais, teve um momento que eu falei: será que eu estou salvo? Eu estava me sentindo condenado. Falei: acho que eu não estou salvo. Eu estava tão desesperado que eu não estava nem certo se eu estava salvo. Tem momentos que a crise é tão alta que você não sabe realmente. O diabo bota dúvida no seu coração. E eu fiquei com essa crise no meu coração. Mas Deus mandou de graça para mim através dessa irmã, que recebe as minhas mensagens da madrugada todo dia. Não sei porquê, ela nunca manda nada, mandou essa para mim. E aquilo me deu uma alegria tão grande. Porque esse Deus que salvou Cazuza não vai me condenar, nem vai te condenar. Porque Deus, pastor João Marcos pregou brilhantemente aqui domingo passado. Deus está preocupado com a nossa salvação. Deus está preocupado conosco. E o meu e o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então Deus não vai te perder para o diabo. Nós não vamos perder a nossa salvação. Nós vamos perseverar, nós vamos lutar, nós vamos vencer as batalhas. Então nós precisamos entender que a palavra escrita de Deus deixa a revelação natural que nós já falamos. É a primeira que exalta a majestade de Deus. E a segunda é a sua graça. Porque na sua graça, Ele, em seu amor, o LED aqui da nossa cruz queimou. A gente vai ter que procurar comprar outro. É tão gostoso ela acesa aqui, vermelha. Mas a graça, Ele colocou o Filho dele. Está escrito lá: cancelada a minha dívida, a sua dívida. Ele ficou lá de 9 da manhã às 3 da tarde. Foi muita dor, foi muito sofrimento, para nós pararmos e entender o quanto nós precisamos valorizar a nossa palavra escrita, lê-la todos os dias. Você que tem leitura, é claro, quem não tem leitura não tem como ler, mas os que têm leitura, lê-la todo dia, ouvir Deus falar com você. É muito bom você estar aqui nessa noite ouvindo Deus falar com você, mas Deus precisa e deseja falar conosco
de segunda a segunda, todos os dias. Nós precisamos entender a excelência da palavra de Deus